Fala galera do Depucheta, eu sou o João Vitor, eu tô aqui com o Quinha e nós vamos continuar hoje a nossa cobertura da Eurocopa com um vídeo diferente, né? Todo mundo sabe que no jogo entre Áustria e Macedônia, lá na primeira rodada, teve uma treta entre o grande Marko Arnautovic, um craque da Áustria, e o jogador Alioski da Macedônia. Alioski, né? Isso. E o Arnautovic fez o gol, né, na Macedônia, o jogo estava ali enroscado, ele estava no banco, entrou, fez o gol. O Arnautovic, que já é conhecido por ser um bad boy, saiu xingando o cara. Porém, o que aconteceu? Depois disso, a UEFA analisou o lance, né, e os grandes especialistas da UEFA resolveram punir o Arnautovic, né, por uma por ofensas, sei lá, o que eles definiram exatamente. O que eu sei Foram só ofensas, eu acho. puniram o Arnautovic por ofensas, pelo menos eles foram mais prudentes. Porém, aqui no Brasil, a mídia, principalmente ali no Sport TV, né, que está transmitindo a Eurocopa, muitos comentaristas já disseram de cara que era ofensa racista, ofensa xenófoba ou xenofóbica, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, nesse sentido, né? Então, o nosso vídeo de hoje, a gente vai tentar desmistificar essas afirmações que a mídia brasileira acabou fazendo, tentando explicar um pouco de por que o Arnautovic acabou se envolvendo nessa treta com a Alioski, né? É claro que o motivo real ali do xingamento, só o Arnautovic e o Alioski sabem, né? Sabe como é que é futebol. Todo mundo se xinga, dá raiva, tudo aquilo, né? O que a gente vai tentar explicar é como posso dizer, uma pré-rivalidade, uma rivalidade pré-existente, né? Com esses dois jogadores ali antes da partida, ainda que não tenha sido esse necessariamente o motivo, porque, pô, com certeza o Arnautovic joga contra jogadores ali da Albânia, já jogou diversas vezes e não foram todas que ele xingou, né? Então provavelmente teve uma treta ali entre eles e acabou daquele jeito. Bom, dada essa introdução, espero que vocês tenham entendido qual é a mensagem. O Quinha vai começar a explicação. Vamos lá, Quinha. Só antes, né, eu quero falar um pouco também, dar uma pequena introdução, falar que a gente ouviu muita bosta, né, tipo, de gente aí que não sabe nada nem de coisa do Brasil, coisa aqui próximo, e quer dar pitaco de um assunto dificílimo, que é dos Balcãs, né, aquela região da Europa ali, do sudeste da Europa, dos países Sérvia, Croácia, Albânia, que, cara, a gente, como brasileiro, acho que nem estudando muito vai entender. Mas eu estudei um pouco sobre isso, já li um livro que se chama Os Balcãs, já vi uns documentários que falam sobre a Iugoslávia, sobre a guerra da Iugoslávia. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar sobre isso e um pouquinho também de moral para falar que muita gente falou bastante coisa errada. Inclusive falaram que o símbolo que o Arnautovic fez foi um gesto supremacista branco. Só que não faz nem sentido que se vocês forem ver o lance, o cara que o Arnautovic fez o gesto e teve a rusga dele era mais branco que o Arnautovic. É. Então, por que ele faria um gesto que significaria um supremacismo branco? Esse é uma primeira coisa que eu queria falar. Outra é que eu estudo história, então se vocês aí, quem estiver assistindo a gente, acreditam em especialista, alguma coisa do tipo, me considerem então especialista e se for assim, você não vai achar que eu falei nada de errado. Mas eu não estou impondo isso a vocês. Eu falo coisa errada também, o que eu sei é que são poucas coisas que eu estudei, então quem tiver alguma coisa para contribuir ou falar que eu citei algum ponto errado, pode colocar nos comentários que não tem problema nenhum. Isso. E o terceiro, e para finalizar, é que, cara, eu não vou falar que quem tá certo e quem tá errado são os sérvios, são os albaneses, se os dois estão errados. Não, dane-se, isso aí é com vocês que vão ver o vídeo. Eles sabem do problema deles e eu não tenho nada a ver com isso. Boa, isso aí. E o É, que, o que foi engraçado é que eu não vi, pode até ser que eu esteja enganado, né? Mas se eu estiver enganado, coloca nos comentários. Que não chamaram o Pet para comentar esse lance, né? O Pet que é sérvio, que provavelmente teria algo ali muito mais interessante a contribuir do que um cara que mal sabe, mal leu qualquer tipo de texto sobre qualquer desse conflito, não chamaram o Pet para comentar. E eu queria saber o que o Pet tinha a dizer, né? Até gostaria de trazer o Pet aqui no Depucheta, né? Mas. quem sabe um dia, né? É, Mas sem dúvida, né, o Pet como serve, ele já deu várias não, poucas entrevistas, na verdade, falando sobre os tempos de Iugoslávia, falando coisas da Sérvia. Foram pouquíssimas vezes, né? Talvez ele tenha até falado em um programa do Sport TV. Vou até dar uma procurada depois, mas acho muito difícil envolver assim o Pet numa polêmica dessa.
Até porque talvez, pela nacionalidade dele, ele esteja do lado do Arnautovic, que foi bombardeado pelo Sport TV, né? Isso. Mas seria interessante ouvir a visão dele, né? Vamos lá que a gente já perdeu muito tempo. Aqui eu vou focar mais no futebol, vou dar só um contexto histórico, né? Porque é o nosso canal de futebol. Mas para começar, eu coloquei essa imagem aqui, que serão as duas águias que tem nas duas bandeiras dos países, a águia branca da Sérvia e a águia negra da Albânia, que tem uma bandeira maneiríssima também. Então, só para contextualizar, nessas duas bandeiras aí se estranhando. Então, galera, para começar, eu até indicaria que vocês assistissem esse vídeo em tela cheia, que eu vou colocar algumas imagens interessantes. E essa primeira é um mapa de uma parte ali da Europa, né, mais o sudeste da Europa, ali da região dos Balcãs, que são esses países que vivem já há muitos séculos em treta. Essa região funciona até como uma panela de pressão. Entre esses países aí, Sérvia, Bósnia, Croácia, Albânia, Bulgária, a Turquia que está ali perto, a Grécia também, que às vezes é considerada um Balcão, às vezes não. Então, cara, tem até vários memes desses países, quem gosta de geografia pode ter visto algumas vezes, são todos os países que se odeiam, mas eles têm um inimigo em comum, que é a Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia, em dado momento, quando eles ainda eram o Império Otomano, eles se expandiram por toda essa região aqui, dominaram esses países, Croácia, Bósnia, Sérvia, Albânia, né? E mantiveram ali um certo domínio que não foi dos melhores, né? Se é assim que a gente pode colocar. Tanto tem as histórias da Romênia, do Conde Drácula, que ele lutou contra esse domínio otomano. E ele ficou famoso por isso. E, se eu não me engano, a Bulgária também tem esse histórico. O domínio otomano foi tanto que alguns países dessa região, como a Bósnia e a Albânia, sofreram tanta influência que eles se tornaram países muçulmanos. Tá entendendo? Tá tranquilo até aí? Sim. Beleza. Eles se tornaram países muçulmanos e vamos dizer que eles aderiram mais ao lado turco culturalmente, né? Eles se assemelharam mais ao lado turco, enquanto a Sérvia, a Croácia, o próprio Montenegro se mantiveram mais eslavos, como a própria Bulgária que está ali, mas a Bulgária não vai entrar muito nessa questão. No século XIX, que foi ali já depois de uns 400 ou 500 anos de domínio otomano, todos esses países aí dessa região, dessa península balcânica, se juntaram contra os turcos otomanos, para expulsar eles dessa região. Inclusive a Grécia, que está aqui cinza, mas a Grécia também lutou a favor desses países, né? E ali começou uma aliança muito forte entre a Grécia e a Sérvia. Inclusive, A Grécia com uma rivalidade com a Turquia e milenar, né? Milenar. Então você já vê aí, né, quantos problemas tem ali. Grécia e Turquia, Sérvia e Império Otomano, enfim. A Romênia com a Turquia também, como eu falei, tem até as histórias do Conde Vlad. E a partir disso aí, cara, a Grécia se tornou um aliado histórico da Sérvia. E também, só para fazer outro comentário aqui, a Grécia é um país que tem também rusgas com a Albânia, que é um país ali muçulmano, um país mais ligado à Turquia, entendeu? Então já são ali, você já vê que tem várias tretinhas por ali. Partindo disso, da Sérvia, desses países expulsando os otomanos, criando uma aliança entre Sérvia e a Grécia, a Albânia com a Turquia, a própria Bósnia, que se tornou um país ali com uma porção bem relevante de muçulmanos. Nós vamos para a Primeira Guerra Mundial, que é o momento que aqui Rapidinho. Como diz o Flávio, o assassinato do arquiduque explica tudo o que acontece no mundo de hoje, inclusive porque o Arnautovic xingou o Alioski. Exatamente. Por que isso? Porque nessa época aí da Primeira Guerra, em 1914, mais ao norte, ali na Europa, onde vocês podem ver a Áustria, a Hungria, tudo isso era um país só. Inclusive a Croácia e a Bósnia eram países que faziam parte da Áustria-Hungria. E a Áustria-Hungria tinha esse projeto de expansão, né, de manter todos esses países vivendo em harmonia dentro de uma confederação só. Ou seja, se a Áustria-Hungria começasse realmente a se expandir tanto, talvez a Sérvia e a Albânia começassem a viver mais em conjunto, e talvez o Arnautovic hoje, quer dizer, na semana retrasada aí, não tivesse xingado o Alioski, né? Isso aí.
Então, mas foi isso que aconteceu na Primeira Guerra, né? Tinha a Áustria-Hungria tentando dominar esses povos. A Sérvia, que ainda era independente, lutou contra a Áustria-Hungria e conseguiu se manter como país independente até os dias de hoje. E E depois, A Sérvia se colocou durante a Primeira Guerra num papel de que deveria unir esses povos, libertar, né, os povos eslavos do Império Austro-Húngaro. exatamente, o povo eslavo ali seria a Croácia e a Bósnia e Herzegovina, que tem ali porções eslavas também, que seriam os bósnio-croatas e os bósnios-sérvios, que não são muçulmanos. Isso é uma questão muito complicada de entender, mas só para ter uma noção, na Bósnia, até hoje existem três presidentes. Um presidente que representa a porção croata da população, um presidente que representa a população sérvia, né, os bósnios sérvios, e um presidente que representa a população muçulmana dentro da Bósnia. Então é uma zona, cara, é complicadíssimo isso de entender. É algo que o pessoal aí, comentarista, o pessoal lacrador aí jamais, né, não tem nem capacidade de entender isso. Isso aí eles nunca ouviram falar, isso que eu acabei de falar agora, que eles têm três presidentes, ninguém sabe disso. É. É, e durante a Primeira Guerra, a Sérvia se pôs nesse papel de libertar os povos eslavos, e o grande paizão da Sérvia, se é que a gente pode colocar assim, a Rússia, né, que é o grande país eslavo, também se esforçou muito em defesa da Sérvia, entrou na guerra do lado da Sérvia e defendeu até onde pôde. E isso também criou uma grande aliança, uma aliança sérvios e russos. Mas beleza, acaba que na Primeira Guerra a Sérvia sai vitoriosa, porque na verdade não teve vitorioso em lado nenhum na Primeira Guerra. E esses países aqui, Croácia, Sérvia e Bósnia, se não me engano, só esses três, e Eslovênia, formam o reino da Iugoslávia. Não teve vitorioso, mas é importante dizer que o Império Austro-Húngaro se desfez, né? Isso aí. O Império Austro-Húngaro, que possuía todos esses países, Eslováquia, Áustria, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Polônia, ela se dissolveu e alguns desses países mais aqui ao sudeste da Europa formaram o reino da Iugoslávia. Iugoslávia que significa eslavos do sul, ou seja, do sul da Europa. Mais para frente, né, vamos andar mais um pouco, porque senão vai ficar muito conteúdo. Esse reino da Iugoslávia vai inserir a Bósnia, vai inserir Montenegro e vai também tentar inserir a Bulgária, a Albânia e vai conseguir inserir a Macedônia. E a Croácia? A Croácia, então, vai ser a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro, o Kosovo que está ali, mas naquela época fazia parte da Sérvia, e a Macedônia. Esses 7 países vão formar a Iugoslávia comunista, né? Que é o que ficou formado depois da Segunda Guerra Mundial, que também teve muita treta entre croatas e sérvios. Mas eu não vou... Relembrando, pessoal, todos esses países, em determinado momento da história, formaram a Iugoslávia. Porém, os conflitos, né, culturais, étnicos dentro desses países permaneciam. Isso aí, permaneciam, inclusive o mais recente, que seria entre sérvios e croatas, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Croácia se aliou à Alemanha, ninguém fala disso, e a Croácia fez com os sérvios parecido com o que os alemães fizeram com os judeus. Inclusive, o segundo maior campo de concentração na Europa foi com sérvios. Acho que só é menor do que... Eu não tenho certeza se é o de Auschwitz, mas talvez seja isso. Beleza. Esses países, esses 7 que eu citei, se juntaram e formaram a Iugoslávia sob o domínio de Josip Broz Tito. E esse cara ele era conhecido por ter uma mão de ferro ainda maior que a do Stalin. Inclusive o Stalin, dizem, né, nesse próprio livro que eu li, Os Balcãs, lá diz que o Stalin tinha medo do Tito. Então, o Tito conseguia controlar todas essas etnias e um país só vivendo em harmonia. Só que depois de 40 anos, na década de 80, o Tito vem a falecer. E aí, meu irmão, quem sobe no poder é o Slobodan Milošević, que é um cara aí que é visto pela história como um vilão. Ele é sérvio, ele sobe ao poder do controle na presidência da Iugoslávia, vamos dizer assim, colocar no nosso entendimento. Só que ele começa a fazer umas coisas ali meio estranhas. E vários países ali já estavam querendo sair da Iugoslávia. A Eslovênia, a Croácia já eram países que já não viam mais a Iugoslávia como
aquilo tudo. Então a Eslovênia conseguiu sair sem muitos conflitos. Inclusive a Eslovênia saiu, acho, a independência durou o processo de independência durou 3 dias. Eles conseguiram sair sem uma guerra assim com muitos mortos. Acho que até tiveram algumas baixas, mas foi tipo menos que 10. Fala aí. Tem uma entrevista em que o Pet, muito interessante, depois vocês procuram aí, o Pet fala um pouco sobre como era a vida na Iugoslávia. Depois vocês procuram. Boa. E a Croácia, que também queria se independer junto com a Bósnia, tiveram muitos mais problemas com a Sérvia para efetivar essa independência e vai causar a guerra da Iugoslávia. Mas isso não vai vir ao nosso caso exatamente agora. O que interessa é que a Croácia e a Sérvia entraram em guerra por conta dessa independência da Croácia. Depois a Bósnia também entrou na guerra. Aconteceu o cerco de Sarajevo, onde croatas, sérvios e bósnios estavam lutando ali. E a cidade de Sarajevo ficou completamente destruída. E os sérvios foram até condenados, se não me engano, por limpeza étnica na Bósnia, né, matando muçulmanos. E esse Milošević, que era o presidente da Iugoslávia então, eu acho que ele foi condenado por esses crimes de limpeza étnica. E, futuramente, o que vai acontecer é a guerra dessa região aqui que se chama Kosovo, que está ali no sul da Sérvia e ao norte da Macedônia e da Albânia. Mas qual o problema do Kosovo e por que essa é uma região muito delicada? O Kosovo ficava dentro da Sérvia. No entanto, a população que vive lá é 90% de albaneses ou descendentes de albaneses. Mas o território, ali, aquela terra, é historicamente muito importante para os sérvios. Ou seja, os albaneses que viviam dentro do Kosovo queriam a independência da Sérvia, até porque eles são muçulmanos, são de outra etnia, né, como eu já falei, mas os sérvios não permitiam essa independência porque aquela região é muito importante para eles. Entendeu? Então você já vê aí que tem muitos problemas. E daí... Lembra um pouco a história de Israel, né? Da região ali da terra de Judá. E a gente pode até trazer no canal comentando justamente isso, usando aquele documentário do Beitar, né? Isso aí, muito bom mesmo. Boa ideia, né? É outra parada que está relacionada com futebol. Lembrando que pra gente aqui, ó, a gente não tá falando que futebol é política, não. Só que às vezes futebol está atrelado à política. Mas voltando, no final da década de 90, em 99, se eu não me engano, houve essa guerra do Kosovo e também mais generais sérvios foram condenados naquele tribunal de Haia, se eu não me engano, por limpeza étnica no Kosovo. Ou seja, eles estavam matando muçulmanos a dar com pau a troco de nada. Tipo, pessoas civis que não estavam na guerra. Isso aí, mulheres, crianças. O Milošević foi encontrado morto na cela, né, em Haia. Então, então vocês já estão vendo aí onde é que eu quero chegar com a treta de Sérvia e Albânia. Só que o problema é que esse problema do Kosovo não acabou em 99 com a guerra do Kosovo. Até hoje, o Kosovo tenta a independência, que foi mais ou menos efetivada em 2008. Alguns países reconhecem, outros não reconhecem. E, inclusive, o Brasil que a gente vive é um país que não reconhece a independência do Kosovo. Para a Sérvia, o Kosovo é uma região autônoma da Sérvia, e para a Albânia, o Kosovo é outro país, que seria tipo assim, como se fossem irmãos, como se fossem os caras ali que passaram pelos mesmos problemas que a Albânia, e são da mesma etnia, são da mesma religião, falam a mesma língua. Então você vê ali que existe uma aliança entre o Kosovo e a Albânia. Onde nós vamos chegar agora? Na parte do futebol, que já aconteceram antes desse episódio do Arnautovic, 2 episódios que a gente vê dessa treta entre sérvios e albaneses. O primeiro deles foi em 2014, quando em um jogo... Shaqiri fez a pomba da paz. Não. Esse aí é o segundo caso que vai acontecer. Tá, fala mais perto do microfone. Beleza. O primeiro caso é o pior de todos, que foi nas eliminatórias da Euro de 2016, quando em 2014 Sérvia e Albânia foram jogar. Só que, tipo, a FIFA e a UEFA e a Federação da Ásia, eles várias vezes evitam que essas seleções que têm tretas políticas joguem confrontos diretos, porque sabem que pode dar um problema gigantesco, como foi o que aconteceu nesse jogo. Como exemplo disso, a Rússia e a Ucrânia são 2 países que não jogam contra. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte são países que vieram a jogar contra só agora, porque teve essa aproximação.
Acho que em 2019 que eles jogaram contra, antes não podia. Estados Unidos e Coreia do Norte também uma partida que nunca existiu. Mas a UEFA decidiu colocar Sérvia e Albânia no mesmo grupo e foram jogar. Falando nisso, a gente pode fazer outro vídeo falando por que a Coreia do Norte foi eliminada das eliminatórias, não é isso? É boa, boa. Boa. Mas continuando aqui. Então era eliminatórias, era jogo casa e fora. O jogo na Albânia, a Sérvia ganhou por 3-0, mas eu até pesquisei se teve algum problema, só falaram que foi um jogo muito violento e que na hora do hino da Sérvia, a torcida da Albânia vaiou de uma forma jamais vista no futebol. Mas isso foi o pior problema. Só que no jogo na Sérvia, na volta, esse povo aí, tipo, se você já viu, torcida do Partizan, torcida do Estrela Vermelha, do CSKA Sofia, desses times aí, né, do Dinamo Zagreb, dos Balcãs, você vê que são torcidas muito violentas e muito infladas. Então, você já imagina que um jogo desse na Sérvia ia trazer vários problemas. E foi o que aconteceu. Primeiro que a torcida da Sérvia ficou com músicas para os jogadores matarem os albaneses. Tinha uma música, inclusive, que falava matem, cortem todos os albaneses até que não reste só um. Eles tacaram bomba no gramado. Era barulho de explosão o jogo todo, um jogo violento, o bicho pegando. E também houve aquela vaia, né, uníssona durante o hino da Albânia. Mas o maior problema não estava nem aí, porque o jogo continuou rolando, apesar de umas 2 tentativas do juiz tentar parar. O problema foi quando apareceu essa bandeira que estava pendurada num drone. E essa bandeira, cara, tem, tipo, todos esses elementos que você vê aqui são ofensivos para os sérvios. Por quê? Essa bandeira, ali no meio você vê um território vermelho com a bandeira da Albânia. Esse território seria a Grande Albânia, que seria a Albânia, o território atual que a gente conhece, que estava ali no mapa, com o território do Kosovo, com os territórios que fazem parte da Sérvia, de Montenegro, que é um país muito aliado da Sérvia, é tipo o irmãozinho caçula da Sérvia, e territórios da Grécia também, que é um aliado da Sérvia. Ou seja, é extremamente ofensiva para os sérvios. Além disso, tem esses 2 caras aí, acho que esse da esquerda, não lembro o nome, mas foi o que assinou a declaração de independência da Albânia, aí tudo bem. E o da direita é um general que, se eu não me engano, é o Isa Boletini, e acho que ele, tipo assim, ficou famoso por ele ter também matado muitos sérvios na Guerra do Kosovo. Em cima tem a data de independência da Albânia, e aqui está escrito autóctonos. Essa palavra autóctonos se refere a um povo que era nativo dessa região da Europa. E os albaneses, como é que eu posso dizer? Eles buscam seu passado, eles se referem no seu mito fundador a esse povo, eles são descendentes desse povo. E eles usam disso para menosprezar os sérvios, falando que os albaneses eles são os originais daquela região. E os sérvios são povos que vieram de outro lugar, entendeu? Isso faz com que os sérvios se sintam muito ofendidos. E o que aconteceu? A torcida da Sérvia, quando viu isso, até mostra no vídeo, o estádio ficou uns 5 segundos calado, ninguém nem acreditou. E, em dado momento, esse bandeirão abaixa. E quando esse bandeirão abaixa, um jogador da Sérvia, que eu vou colocar a imagem aqui, Era um drone, né? Era um drone, isso aí. Era um drone que estava levando. Esse jogador aqui, que era o Stefan Mitrovic, um zagueiro que eu não conheço, ele não de forma muito carinhosa, né, retira esse bandeirão e puxa o drone junto. Só que quando ele retira esse bandeirão, o tempo fecha, começa a briga. Aí vem os jogadores da Albânia, pegam um bandeirão para tirar do gramado. E aí a torcida da Sérvia, que já estava tentando invadir o campo, entra também. Aí entra aqueles hooligans da Sérvia, começa a maior briga generalizada. E acaba que, tipo, a torcida começa a tacar garrafa, começa a tacar bomba, taca cadeira, taca tudo no estádio. Quando os jogadores da Albânia vão sair do gramado, né, que eles desistem de continuar jogando, inclusive o juiz encerra a partida. Quando eles vão sair para entrar no túnel, cara, é o maior momento de selvageria que eu já vi no futebol. Cenas lamentáveis de verdade. São cenas extremamente lamentáveis. Eu tô rindo porque, tipo assim, é engraçado, uma coisa engraçada. A torcida invade, tem um cara lá que começa a bater em todos os jogadores da Albânia. Mas, enfim, o jogo acaba ali com todos esses problemas. Os jogadores da Sérvia, o Kolarov e o Ivanovic, tentam até proteger os jogadores da Albânia. Eles que são jogadores mais
mais internacionais, né? Jogaram na Mais Inglaterra, cosmopolitas. mais cosmopolitas, muito boa palavra. Eles não têm mais tanto esse problema, né? Eu acho, que nem os sérvios. E também, vamos lá, tipo, não quer dizer que 100% dos sérvios agem assim. Só quer dizer que ali, tipo, uma partida de futebol, às vezes envolve muito patriotismo e nacionalismo, né? E Aí muita quando... raiva. E muita raiva. Então, uma coisa dessa aí acontece e obviamente, vai mexer, né, com os caras. Ó, Mas quem, foi quem, isso. quem jogou bola na vida, jogou uma pelada, pelo menos, sabe que tu fica com raiva. Não vem também de dizer que, não, é o esporte, não sei o quê. Não, dá raiva, dá briga. Infelizmente é isso aí. Não sei nem É, por quê, mas acontece. é o sangue quente, a adrenalina, né? Quem nunca saiu na mão no futebol, né? É. Então, esse foi o primeiro episódio. Acabou que a Sérvia, inicialmente, a UEFA deu os 3 pontos para a Sérvia, deu uma vitória de 3-0, mas depois a Albânia recorreu para o TAS, aquele outro tribunal, né, de justiça esportiva, e acabou que foi revertido esses pontos para a Albânia, e a Albânia, com esses pontos, conseguiu ir para a Euro de 2016, que foi a estreia deles. Enquanto a Sérvia não conseguiu ir, eles tiveram que pagar uma multa, se eu não me engano, e ficaram alguns jogos sem torcida. Mas isso foi a primeira treta. Inclusive, cara, o presidente da Sérvia acusou o irmão do presidente da Albânia de ter controlado o drone. Tipo, se fosse há 50 anos atrás, isso aí geraria uma guerra com certeza. Mas hoje em dia é mais difícil de ter guerra, então não aconteceu. Mas tiveram muitos problemas políticos depois desse incidente. Acho nem 50 anos atrás. Se fosse nos anos 90, 80, como teve, né? Como teve isso aí. A segunda imagem, o segundo caso, né, envolvendo sérvios e albaneses, foi na Copa de 2018, quando esses dois jogadores aqui da Suíça, mas que são albaneses, né, inclusive o Shaqiri, acho que ele é do Kosovo, ou seja, ele tem ascendência albanesa, jogaram contra a Sérvia na Copa do Mundo. O jogo terminou 2-1, 2-1 Suíça na Sérvia. E foram eles dois que fizeram gol. O Xherdan Shaqiri e o Granit Xhaka. Os dois Dois que têm craques. dois craques da Suíça que têm ascendência albanesa. Quando eles dois fizeram os gols, eles comemoraram desse jeito que vocês podem ver, fazendo esse cruzamento de mãos, né? Sinalizando a águia de duas cabeças da Albânia para os jogadores sérvios. Inclusive, um narrador em especial, que eu não vou falar o nome, falou que eles estavam fazendo a pombinha da paz. É porque tipo assim, o imaginário desses caras é tão pequeno, entendeu? Que na cabeça dele, a pessoa que tem uma realidade totalmente diferente, um cara europeu, do sul da Europa, com todo esse contexto que a gente comentou aqui, ele faz o sinal dele, o gesto é o mesmo que ele pensa, da pombinha da página. É. E, tipo, quando eu ouvi isso, eu fiquei, não é possível, cara. Eles estão fazendo o contrário de um É, símbolo da paz. Eles estão ofendendo, estão tipo, provocando, é, provocando isso aí. provocando da Ah, maior forma possível os sérvios. isso. Eu não lembro particularmente o que aconteceu nesse jogo, se teve alguma treta ali na hora. Eu só lembro que a Rússia torcia para a Sérvia em todos os jogos, como se fosse a própria Rússia, né? Tem até Provavelmente fechou o tempo só, né? deve ter fechado o tempo, mas não teve grandes problemas. E, dado isso tudo, né, a gente chega no nosso terceiro momento, que foi nessa Euro de 2021, a Euro de 2020 que aconteceu em 2021, quando o Arnautovic fez o... Ih, caraca, coloquei a imagem errada. Quando o Arnautovic fez o gol na Albânia, o Arnautovic, que é sérvio, né, de nascimento, ele nasceu na Sérvia, tem até esse sufixo it no nome, mas é naturalizado austríaco, e ele começou a xingar o Alioski pra caraca, mas você já via durante o jogo, o Alioski, que é albanês, né, também, e se naturalizou macedônio do norte. Mas você via que esse já estava sendo um jogo pegado pra caraca. Até no nosso grupo aqui de futebol a gente comentou que estava aparecendo um jogo de Libertadores, né? Então, estava sendo um jogo bastante pegado. Já vi ali que o Alioski e o Arnautovic estavam se estranhando. E quando o Arnautovic faz o terceiro gol, que decreta praticamente a vitória da Áustria, ele começa a xingar alguém pra caraca. Na hora ali, eu não entendi, porque eu nem sabia que esse Alioski era albanês. Eu Eu pensei, achei, eu achei que o Arnautovic estava xingando o técnico porque ele ficou no banco e entrou e resolveu o jogo. então, a gente ficou sem entender muito bem a quem o Arnautovic estava ofendendo, né? Se era o técnico, se era todo mundo, se eram os jogadores do time, se eram os jogadores da Macedônia.
E aí eu resolvi pesquisar depois de uns dias em inglês, que é uma forma mais confiável, né, de achar é, a, realmente o que aconteceu, né? Aí eu vi que o Arnautovic teria dito em outras palavras que ele iria fazer amor com a mãe com a mãe albanesa do Alioski, entendeu? Foco no albaneso. A albanesa ali no tom pejorativo, claro. Mas aí eu vi que a UEFA estava investigando o caso, que talvez punisse ele. Eu até fiquei com medo do Arnautovic perder a Euro toda. Só que acabou que a UEFA decidiu que não era uma ofensa racista, isso é uma ofensa normal, ofensa em geral. E E aí que a mesmo, e mesmo assim, os brasileiros, né, os comentaristas, principalmente lá, que transmitiram a Eurocopa, um em especial, que eu também não vou falar o nome, repetiu incansavelmente que o Arnautovic foi racista, foi supremacista, e ainda ficou fazendo pouco do Arnautovic no jogo, o cara ficou zoando o Arnautovic, cara. Porra, como assim, cara? ele não sabe É, separar as coisas, né? é, Então, e a galera não aceitou isso nessa essa punição da UEFA, queria uma punição muito veemente, mas aí, para surpresa de todos, quer dizer, de todos não, de alguns, não foi para minha surpresa, o Alioski falou, inclusive no final da partida, se você pesquisar, você vê as imagens do Arnautovic conversando com o Alioski. O Arnautovic ele fala que pediu desculpa pro Alioski porque ele se exaltou. O Alioski diz que ele também pediu desculpa pro Arnautovic porque durante o jogo ele também ficou xingando o Arnautovic. E o Alioski diz que depois da partida, quando eles desceram pro vestiário, o próprio Arnautovic foi no vestiário da Macedônia, conversou com ele, e ele falou que ficou tudo bem, os dois pediram desculpa e morreu ali. Ele falou que são coisas do futebol, coisas do campo, entendeu? O próprio Alioski, que foi o cara que sofreu a tal ofensa gravíssima, não, sabe, acabou para ele, acabou ali quando acabou o jogo, e a galera tá ali procurando, né, pelo em ovo. Então coisas do futebol, né? De novo, quem jogou bola sabe que, pô, quantas vezes você briga com um cara que é teu amigo de infância, né? Porra, no futebol dá raiva, adrenalina e tal. O Arnautovic se exaltou, pediu desculpas e acabou. E o Alioski também provavelmente xingou ele durante o jogo, né? Mas com todo esse contexto que a gente deu, que o Quinha trouxe aí da crise dos Balcãs, o que é importante, que a gente deixa de mensagem aqui, que é muito difícil você julgar sem saber a história, né? Então você sai acusando o Arnautovic de racista ou de qualquer coisa, ou então defender o Alioski ou acusar o Alioski, é muito difícil. Como a gente falou aqui, a gente não sabe ali muito bem o que aconteceu entre eles, o que a gente sabe é que os dois se desculparam. A gente sabe que tem um contexto histórico ali muito complicado, né, nos países de origem desses dois jogadores. Então, você trazer a discussão para uma parada de racismo, né, ou qualquer coisa desse tipo, é você simplificar demais, né? Então, quando acontecer uma questão desse tipo, dá uma estudada, dá uma lida, dá uma pesquisada, não é querer ficar tirando onda aqui de inteligentão, mas, pô, também é feio você acusar as pessoas sem saber, né? e até realmente não é tirar onda de inteligente, até porque o que eu falei aqui foi repleto de generalizações, né? Se alguém for ler mais a fundo, vai ver que eu deixei muita coisa de fora. Posso até ter errado em algumas informações, mas no geral é realmente isso, entendeu? No geral, eu sei o que eu tô falando. E de novo, cara, supremacismo branco, você pode ver nessa imagem o Arnautovic e o Alioski. Como é que o Arnautovic tá, tipo, sendo um supremacista branco nesse caso? É, Até acho que o Arnautovic tentou ofender ele, menosprezar pela natureza albanesa dele, mas de branco, de jeito nenhum, sabe? é. Isso aí tá Então, claro. acho que é isso, né? É isso. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo traga aí de alguma forma conhecimento para vocês. E como diz o Peninha lá no canal dele, esse vídeo é repleto de generalizações. Se você quiser saber realmente o que aconteceu nessa história, aí você vai ter que estudar. Então, É. E eu começo aqui indicando o livro Os Balcãs, que tem em português. É um achado. Ele fala sobre a história de todos esses países, as relações deles, desde lá de trás até os dias atuais. E também tem o documentário A Morte da Iugoslávia no YouTube, de graça aí com legenda em português. então é isso aí, galera. Valeu. E futuramente a gente traz um pouco sobre a crise ali de Israel, ilustrando com o Beitar Jerusalém. E vamos trazer também por que a Coreia do Norte foi eliminada das eliminatórias. Isso aí, boa, valeu! Valeu.